E aí, como vocês estão? Vamos lá resolver o exercício de Python. Eu não postei o vídeo antes, pessoal, porque ficou sem força por causa das fortes chuvas que estavam tendo, né? Mas aqui estou com um vídeo prometido da resolução do jeito que eu pensei, tá? Vocês podem ter feito de outra maneira. Então, vamos lá, né? Porque tem várias maneiras de fazer. Eu falei que vocês poderiam fazer um valor fixo no dado, mas eu não fiz um valor fixo no dado. Então, como eu não fiz o valor fixo no dado, eu vou ter aqui que importar o random que eu usei para fazer o dado ficar randômico, tá bom? Então, dando sequência, aí nós temos as nossas propriedades lá do joguinho, né? Porque praticamente o tabuleiro vai ser essas propriedades para mim. No meu caso, o que que eu fiz, ok? E essa lista eu fiz, eu poderia ter feito uma lista de listas, mas só para fim de fundamentos, eu fiz uma lista de tuplas, tá bom? Então, tá aqui. Eu vou colocar aqui, são quatro propriedades, tá? Aí, o primeiro exemplo é a casa verde. O segundo exemplo, o apartamento azul. Terceiro exemplo, escritório amarelo. Opa, barrei. No quarto exemplo, a loja vermelha. E aí, como segunda propriedade, lembrando que tuplas não podem ser alteradas jamais, a gente vai pegar essas propriedades e fazer só uso delas, tá bom? Fica como somente leitura, então a gente vai colocar aqui, eu coloquei pelo menos, o segundo valor como se fosse o valor da propriedade, o terceiro como um valor de aluguel, e um quarto se ela já tem dono ou não, tá bom? Então nós temos aqui esses valores, vou preencher o restante aqui. Pronto, finalizada a lista de propriedades. Eu, aqui nesse momento, criei agora a função que eu acho que vai determinar o começo do meu jogo, né? Que é o jogar dados, tá? Lógico, eu fiz primeiro o código, depois falei, vou separar numa função, que estava bem largada ali os dados, né? Então eu fiz aqui o jogar dados, que eu retorno simplesmente um random daquela mesma que a gente importou aqui, tá? E aí, o random que eu quero retornar é um random inteiro, então eu vou colocar para ele que eu quero random int. E eu quero um número que venha de 1 até 6, tá bom? Dessa forma, ele vai trazer para mim um número que simule o dado, e eu não vou ter que me preocupar com essa propriedade, mas se você não fez dessa forma, você pode colocar um valor fixo no dado, e o valor vai aumentando até acabar as propriedades, não tem problema, tá bom? E depois, todos os demais que eu estou fazendo aqui, eu decidi colocar como se fosse o próprio turno do jogador. E aí eu preciso de várias coisas para montar esse turno. É, se já tivéssemos noções que tivéssemos já vistos sobre o dicionário, eu faria diferente esse turno. Mas como não vimos sobre o dicionário, eu montei dessa forma, tá bom? Adaptada, mas se você já sabe montar, cara, aconselho vocês a fazer, porque dá para encolher bem o código. Então vamos lá. Eu vou passar o nome para quando eu vou criar essa função da pessoa, eu vou passar qual o saldo dela, vou passar quais as propriedades referentes ao jogador um, tá bom? Vou passar qual as propriedades do outro jogador, tá bom? No meu caso só tem dois jogadores. Vou passar qual o saldo do outro jogador. Pronto. E aí eu vou dar um print aqui, só avisando a vez de quem que é, né? Então vou colocar. É a sua vez. E o nome da pessoa. Seu saldo é e o saldo da pessoa, tá bom? Feito isso, só para dar um efeito legal, fiz um input. Professor, mas como é que você vai pegar? Você falou que não vai pegar, que você vai usar o dado. Exato, mas eu só quero que a tela pare aqui nesse momento e diga para ele, pressione o Enter para lançar os dados. Por quê?
quando eu mando ele pressionar o Enter para lançar os dados, vai dar a impressão que ele que tá lançando e não que foi uma função que foi feita antes, tal. Porque você tem que dar aquela imersão pra pessoa aqui. E a gente nem vai capturar esse valor, ó. O input está solto, não tem nenhuma variável segurando ele, então ele vai sumir, tá bom? É só para dar mesmo realmente o efeito de que a pessoa que está fazendo isso e não uma função por trás, tá bom? E a gente vai armazenar aqui, porque lembra que a gente está retornando? Se a gente está retornando aqui o valor do dado, aqui a gente pega e salva ele numa variável, tá bom? Pronto. O resultado que sair desta função de quando jogar dados vai ser salvo nesta variável. E dessa variável a gente vai só avisar o jogador qual o resultado do dado, tá bom? E aí aqui acaba, porque é meramente ilustrativo isso aqui, tá bom? Porque no final das contas, novamente, perdão, eu não usei o dado. Então, para que você fez isso? Só para mostrar para vocês que dá. Para quem quiser complementar o código, pode ir. Porque eu fui lá na minha propriedade, que vai ser o valor da propriedade que a pessoa tiver. E nessa propriedade eu fiz aproveitar mais uma coisa do Randall para mostrar, né? Para fazer mais uso, para vocês verem aí. E pedi para ele escolher randomicamente uma coisa. E essa coisa é minhas propriedades, tá bom? Porque escolhendo uma propriedade aleatória, agora eu posso desmontar, certo? Agora eu vou desmontar o meu, a minha tupla referente àquela propriedade para a gente saber qual o nome de cada dado, tá bom? Eu vou simplesmente desembrulhar aquela tupla. Então eu vou falar para ele, ó, o primeiro dado é o nome da propriedade, certo? O segundo dado é o preço. O terceiro dado é o aluguel. E o último dado é quem é o proprietário. E de onde que eu estou puxando esses dados? Ah, eu estou puxando esses dados da propriedade. Porque lembra que eu falei para vocês, numa coisa bem breve de que dava para a gente desmontar uma tupla? Opa, vocês viram aqui antes de mim, provavelmente. Aluguel, perdão. E aí a gente fez o desmonte agora dessa propriedade. Por quê? Porque a gente vai passar para ele qual é essa propriedade agora, com um print, que ele vai ter a oportunidade aí de comprar ou não, tá bom? Então passei um F aqui. E agora para formatar, propriedade é a venda. Não, é, você caiu na propriedade na propriedade. Deixa eu pensar aqui. Que tem um preço. Que tem um preço. Dois pontos. Preço. Cobra de aluguel. Vou colocar um RS aqui também. Cobra de aluguel, aluguel. E seu proprietário é. Aqui vocês podem fazer um. Vocês podem fazer um ternário que vocês aprenderam para inserir o valor se for nome nenhum, né? E se tiver o nome, a gente coloca o jogador um ou 2, tá bom? Então vocês fiquem aí. E aí, se, né? A gente tem que pesquisar uma coisa. O cara não vai poder comprar essa propriedade, ele só vai poder comprar se ela não tiver dono, tá bom? Então, se ela tiver dono, a gente vai dar ali o input para ele, pra gente armazenar, porque esse input a gente tem que armazenar, tá bom? Vai dar o input para ele. É, digite, digite S, se deseja comprar ou N para não, tá bom?
A gente poderia colocar sim ou não, né? Isso ficaria mais fácil, mas vocês arrumem aí enquanto eu tô fazendo aqui, tá bom? E a minha ideia aqui depois em diante foi que a gente tinha que saber, né, se a pessoa tinha saldo pra isso, né? Então, se a gente vai deixar esse compra aqui sempre em minúsculo, né? Então a gente vai dar um lower nele, tá? E aí qual o valor que a gente quer saber se o cara colocou? A gente quer saber se ele colocou o S, tá bom? Vai que ele colocou maiúsculo, a gente não sabe. E ao mesmo tempo, o saldo for maior ou igual ao preço, a gente vai fazer mais uma coisinha, um if dentro de if. Tá ficando grande, né? A gente vai reduzir o saldo desse jogador, né? E aí, a... opa, vai reduzir o saldo desse jogador com preto. Tá? Palhinha de baixo, que eu esbarrei aqui. E aí, a gente vai adicionar, né? Lembra? A propriedade da lista que adiciona? A gente vai adicionar a propriedade na lista do nosso jogador aqui, tá bom? Depois dessas propriedades, eu vou passar o index para a gente salvar todos esses valores. Então, eu vou pegar aqui propriedades, o index da nossa propriedade que a gente passou pro cara, né? Que aqui, com o valor dessa propriedade, a gente vai saber exatamente qual delas é, né? E vamos mandar para ele armazenar novamente os dados, tá bom? Pronto. E aí, a gente vai informar para ele tudo de novo. Falando agora, tem a parte demonstrativa, né? Que a gente tem que passar aqui para ele de novo. Do que ele comprou, né? É, o nome aqui do jogador, no caso, comprou. Isso se ele comprou, né? Se ele bateu nesse if, né? Por isso que a gente tá dando afirmando. O nome da propriedade. E, deixa eu ver quanto tempo já deu de vídeo, que eu vou ter que pausar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Por, que aí demora muito pra subir, tá bom? E o preto aqui, tá bom? Vou colocar RS, e só o R, o S. Pronto. E aqui, pessoal, a gente terminou o primeiro if, mas não terminamos o resto, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vocês veem aí na continuação, tá bom? E a gente se vê depois. Falou!